Então, vamos voltar aqui. Eu acho que a aula parou, mas voltou. Eu vou continuar de onde eu parei, tá bom? E aí eu acredito que se tiver gravado as duas, eu vou juntar as aulas. Mas nós estávamos falando exatamente sobre responsabilidade civil, tá? E eu estava aqui respondendo a questão de responsabilidade civil. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, eu estava falando justamente sobre as espécies de responsabilidade objetiva, tá? E agora nós vamos para essa questão. Veja, Capitu e Bento, eles brigaram seriamente em um dos apartamentos de um famoso hotel localizado no município de São Luís, Maranhão, em virtude dos ciúmes de Bento. Na briga, Bento arremessou um aparelho de televisão do quarto pela janela, atingindo o carro de Machado, que sofreu graves danos. Com base na situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A responsabilidade pelo ocorrido é exclusivamente de Bento, não tendo o hotel qualquer responsabilidade? Letra B. O hotel responde objetivamente pelos danos, pois Bento é hóspede. Letra C. Machado deverá acionar somente o casal pelos danos sofridos, sendo que Capitu e Bento terá responsabilidade objetiva pelo ocorrido. Ou letra D. A responsabilidade do hotel pelos danos causados pelos hóspedes é subjetiva, devendo ser comprovado dolo culpa. Acabamos de ver que a responsabilidade é objetiva do hotel em relação aos seus hóspedes. Então, deverá indenizar pelo dano que foi causado por um de seus hóspedes, tá certo? Belezinha? E aqui nós encerramos direito civil e vamos avançar agora para direito eleitoral. E eu quero começar conversando com vocês sobre partidos políticos e direitos políticos, tá? Dentro de direito eleitoral. E eu vou começar conversando com vocês justamente sobre os conceitos básicos. Deixa eu só colocar aqui a tela para mim sobre os conceitos básicos dos direitos políticos, né? Direitos políticos é um tema também estudado lá em direito constitucional, normalmente na graduação, mas aqui nós vamos estudar especificamente em direito eleitoral. E aí, o que são os direitos políticos, né? Os direitos políticos, eles vão remeter justamente à participação dos cidadãos no futuro do Estado, né? Permitindo que atuem ativamente nas escolhas das diretrizes do Estado Democrático de Direito. Então, assim sendo, todo cidadão tem garantida a possibilidade de votar e de ser votado, sendo justamente isso que ele confere a condição de cidadão. Então, ser nacional não é o mesmo que ser cidadão, a gente já conversou sobre isso lá em nacionalidade, tá? Você ser cidadão significa você ter o vínculo, né, jurídico com o país. Agora, quando você fala em direitos políticos, você está falando justamente da participação do cidadão no Estado, nas decisões do Estado. É aquela capacidade de você votar e ser votado. Então, nem todo nacional ele pode votar e ser votado, então nem todo nacional é cidadão, tá? A Constituição de 88, ela vai trazer dos artigos 14 a 16 as disposições sobre os direitos políticos. Qual é o tratamento legislativo dessa disciplina, né? Então, compete à União privativamente legislar sobre direito eleitoral, então a competência ela é privativa da União e é vedada a edição de medidas provisórias sobre direito eleitoral. A própria Constituição nos diz isso. A base normativa dos direitos políticos é justamente o artigo 14, que vai dizer que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tá? Então, no Brasil, está instituído o sistema híbrido, conhecido como Sistema de Democracia Semiaberta ou Participativa, já que a Constituição ela mescla, né, situações em que o povo participa das decisões do poder público de maneira direta, que é através do voto, na escolha dos representantes, e por vezes de forma direta, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, né, que o plebiscito e o referendo são consultas públicas, né, antes do Estado poder realizar alguma obra, alguma atividade, tá, para a sociedade daquele local. E nós temos também a participação indireta, que é justamente quando nós elegemos os nossos representantes. Então, a participação direta do povo, ela se dá através do plebiscito, referendo à iniciativa popular,
E também nós temos o sistema representativo, né, que é a nossa maneira indireta de atuar no Estado, certo? Que é através da eleição dos nossos representantes. O sufrágio universal, do qual fala o artigo 14, ele vai consistir na participação ativa dos cidadãos brasileiros, nato naturalizado e com alistamento eleitoral, na política, destacando os direitos de voto e de ser votado, tá? Votação indireta, vamos lá. O voto direto ele é regra no Brasil, então os cidadãos eles escolhem diretamente os representantes, tá? Só que existe a possibilidade de uma eleição indireta, que são os casos de vacância do cargo do presidente da República na segunda metade do mandato, lá na forma do artigo 81, parágrafo 1º do Código da Constituição Federal, tá? O plebiscito vai ser uma consulta popular feita pelo Legislativo antes de tomar uma decisão sobre qual posição a população tem sobre aquele assunto, tá? Já o referendo, ele também é uma consulta popular feita ao Legislativo, só que a diferença, feita pelo Legislativo, a diferença é que o plebiscito ele é feito antes da aprovação da lei, já o referendo é depois da aprovação da lei, tá? E aí, o artigo 49, né, inciso 15, na verdade, vai dizer que é competência do Congresso Nacional autorizar o referendo e convocar plebiscito. Então, só o Congresso Nacional pode fazer isso, tá? Vamos lá. Quanto ao rito do plebiscito e referendo, né, temos a Lei 9.709, de 98, que regula justamente o artigo 14. No artigo 10 dessa lei, vai dizer que o plebiscito ou referendo convocado nos termos da presente lei será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O artigo 12 vai dizer que a tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do regimento comum e do Congresso Nacional, né? E o artigo 11 vai dizer que o referendo pode ser convocado no prazo mínimo, no prazo de 30 dias, a contar da promulgação da lei ou adoção da medida administrativa que se relacione de maneira direta com a consulta popular. O artigo 4º da lei vai dizer que a incorporação de estados entre si, subdivisão, desmembramento para anexarem outros ou formarem novos estados ou territórios federais, depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, tá? Realizado na mesma data e horário em que cada estado e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. O artigo 5º vai dizer que o plebiscito destinado à criação, incorporação e fusão dos municípios será convocado pela Assembleia Legislativa de conformidade com a legislação federal e com a legislação estadual, tá? No caso da iniciativa popular, a iniciativa popular consiste justamente na possibilidade, né, no direito que a população tem de apresentar projetos de lei ao legislativo. Isso está lá, né, desde que cumpridos os requisitos do artigo 61, parágrafo 2º. Então, lembrando que a proposição de emendas constitucionais não pode ser por iniciativa popular, no entanto, né, a Constituição dos Estados, ela prevê a possibilidade de iniciativa popular para a propositura de emendas no texto da Constituição Estadual, tá? O artigo 13, ele vai dizer o seguinte, vai dizer, da lei, né, de iniciativa popular, vai dizer que a iniciativa popular consiste na apresentação, só um minutinho, a iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara de Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por 5 estados, que não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, tá? O parágrafo 1º, ele vai dizer que o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto e também vai continuar lá no parágrafo 2º, dizendo que o projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades técnicas, legislativas ou de redação, tá certo? Belezinha? Belezinha. Vamos continuar aqui.
O artigo 118, né, vai tratar justamente da questão da justiça eleitoral. E aí a justiça eleitoral tem como órgãos o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. E aí o artigo 119 vai dizer que o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos, tá? Mediante eleição pelo voto direto, pelo voto secreto, e aí nós teremos 3 juízes, tá? Ministros do STF, e teremos 2 juízes dentre os ministros do STJ. E aí, por nomeação do presidente da República, 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. O artigo 120, ele vai dizer que haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado ou Distrito Federal, tá? O artigo 121, parágrafo 1º, vai dizer que os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício das suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias inamovíveis, tá? A inamovibilidade, ela está presente aqui. E temos também, no parágrafo 2º, que os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual de cada categoria. O artigo 121, parágrafo 3º, vai dizer que são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. E o parágrafo 4º vai dizer que as decisões do Tribunal Regional Federal Eleitoral somente caberá recurso quando forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou quando ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, tá? O inciso 3º vai falar de que versarem sobre a elegibilidade de expedição de diplomas, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos e as decisões que denegarem o habeas corpus, mandato de segurança, habeas datas e mandados de injunção. Então, vamos treinar isso aqui, tá? Só um minutinho. Voltei. A gravação está dando uns delays, mas vamos lá. Vamos responder essa questão para a gente poder ir para o nosso último conteúdo de hoje, tá? Diferentemente de outras nações, o Brasil adota o sistema eleitoral no corpo da estrutura do Poder Judiciário, distribuindo funções relevantes que conferem às questões eleitorais um status de relevância no país. Sobre a justiça eleitoral, é incorreto afirmar que o TSE compôs-se de no mínimo 7 membros. Letra B. A lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Letra C. São órgãos da justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, regionais do trabalho, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Ou letra D, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Gente, sem dúvida, a nossa resposta é incorreta, é a letra C, porque o Tribunal Regional do Trabalho não faz parte, tá, do nosso judiciário eleitoral, beleza? Belezinha. Então, vamos conversar agora sobre partidos políticos, tá? Vamos avançar aqui para poder finalizar a nossa aulinha de hoje. Vamos estudar os partidos políticos. E o que são os partidos políticos? Né? Eles são grupos de pessoas que se reúnem através de um leque semelhante de ideias, doutrinas e objetivos, tendo como finalidade a divulgação e a inserção desses valores na sociedade através da postulação de cargos políticos. O artigo 17 da Constituição vai dizer que é livre a criação, fusão, incorporação ou extinção dos partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Aí, quais são os preceitos? Inciso 1, caráter nacional. Inciso 2, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Terceiro, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Quarto, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E o artigo 17, parágrafo 4º da Constituição, vai dizer que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, tá? Que é aquela organização
para fins ilícitos, né? Temos aí a natureza jurídica do partido. O partido, né, ele tem natureza jurídica como entidade de direito privado, tá? Conforme prevê a lei que regulamenta, que é a Lei 9.096, tá? Esse é o artigo 1º. Então, o partido político é a pessoa jurídica de direito privado, está lá no nosso Código Civil também, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição. O artigo 44, né, vai tratar justamente dos partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado. Em relação ao registro, a Constituição Federal, ela menciona que os partidos políticos registrarão seus estatutos no TSE, tá? No entanto, isso só pode ser feito após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil. Então, primeiro cria-se a pessoa jurídica, depois registra-se no TSE, tá? Um partido político, para ele ter caráter nacional, tá? Ele deve comprovar, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados ao partido, correspondente a pelo menos 5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara de Deputados, não computados os votos em branco e nulos, distribuídos no mínimo, por 1/3 ou mais dos estados, com no mínimo 0,1 do eleitorado que haja votado em cada um deles, tá? Não é fácil ter um partido político de caráter nacional, né? A estrutura do partido político, né? Os partidos políticos, eles gozam de autonomia, tá? Justamente pela definição do artigo 17, parágrafo 1º, então eles têm uma estrutura interna, um estabelecimento com regras sobre escolha, formação, duração dos seus órgãos, adoção dos critérios para escolha e também regime de suas coligações e eleições majoritárias. Vale recordar também que, em relação ao regime de coligações, é vedada, proibida as suas celebrações nas eleições proporcionais, tá? No entanto, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. E aí, compete ao Estado de cada partido o estabelecimento de normas e disciplinas de fidelidade partidária. Existe a previsão lá do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição sobre o fundo partidário, tá? Ou seja, só podem acessar os recursos inerentes ao fundo partidário, bem como o acesso gratuito à rádio e à televisão, os partidos que se encaixarem em uma das seguintes hipóteses: obtiverem nas eleições da Câmara de Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos pelo menos 1/3 da unidade da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos, cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E aí é importante mencionar também que a flexibilização da Carta Federal, da Constituição, fez para permitir uma oportunidade ao parlamentar eleito por um partido que não preencheu os requisitos citados. Aí o artigo 17, parágrafo 5º, que vai dizer que ao eleito por partido que não preencheu os requisitos no parágrafo 3º, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que se tenha atingido. Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Temos também a questão do incentivo feminino, tá? Lá no artigo 17, parágrafo 7º, vai dizer que os partidos políticos devem aplicar-se no mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas e difusão de participação política das mulheres, tá? De acordo com os interesses intrapartidários. E aí, o parágrafo 8º, ele vai dizer que o montante do fundo especial de financiamento da campanha e da parcela de fundo partidário destinada às campanhas eleitorais, bem como ao tempo de propaganda gratuita na rádio e na televisão distribuídas pelos partidos, as respectivas candidatas deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelo respectivo órgão de direção e pelas normas estatutárias, considerando autonomia e interesse partidário, tá? E sobre os recursos públicos, né? Temos aí a chamada cláusula de barreira, que é a exigência de que os partidos políticos demonstrem mínima relevância de cenário nacional, sob pena de prejuízo no recebimento dos valores do fundo partidário e também na divulgação de televisão e rádio. Aí o programa de gradação, processo de gradação que começou com a necessidade de 1,5% dos votos válidos nas eleições de 2018 para deputados federais, com no mínimo 1% em menos 9 estados, ou a formação de uma bancada de 9 deputados federais em
em 9 estados, tá? Então, o ápice será em 2031, com um grau de critério mais rigoroso. Sobre a fidelidade partidária, né, significa justamente que se trata da necessidade de parlamentar ser fiel ao seu partido, né, não podendo dele se retirar ou de modo justificado, né? No entanto, antes de mais nada, é importante a gente informar que a tese você aplica no âmbito do cargo do Legislativo, deputados federais, vereadores, deputados estaduais. O artigo 17, parágrafo 6º, vai dizer que os deputados federais, estaduais e distritais e vereadores que se ligarem ao partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Né? Ou seja, eles devem ficar afiliados, senão eles correm o risco de perder o mandato, tá? Mas tem exceção. E aí, quais são as exceções? Né? Não perderão os mandatos os casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de causas estabelecidas em lei, não computadas, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e de outros fundos públicos e de acesso gratuito na rádio e na televisão. E aí, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da resolução do TSE, se considera justa causa a incorporação, fusão do partido, criação de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, tá? E a grave discriminação pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as federações, tá? E aí as federações, elas estão previstas lá na Lei 9.096, artigo 11, onde vai dizer que 2 ou mais partidos poderão reunir-se em federação, ao qual, após a constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse única agremiação partidária. O parágrafo 1º vai dizer que aplica-se à federação dos partidos políticos todas as normas que regem o funcionamento do parlamentar e a fidelidade partidária. E o parágrafo 3º vai dizer que a criação da federação obedecerá às seguintes regras: os partidos reunidos em federação deverão permanecer afiliados por no mínimo 4 anos, e a federação tem abrangência nacional e seu registro será no TSE, tá? O descumprimento do exposto desses requisitos acarretará ao partido a vedação de integrar uma federação, de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e até de completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. No parágrafo 5º, vai dizer que na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que ela permaneça por 2 ou mais partidos, tá? E aplica-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos, no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha ou registro dos candidatos para eleições majoritárias e proporcionais. O parágrafo 9º vai dizer que perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido que integra federação, tá? O artigo 22 da Lei 9.096 vai dizer que o cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de morte, perda dos direitos políticos e expulsão, tá? E outras formas previstas neste estatuto, com a comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 48 horas da decisão. A filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz na respectiva zona eleitoral. Então, nós vamos agora para uma questão para a gente fechar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Os partidos políticos Alfa, Beta e Gama decidiram celebrar uma coligação para a eleição municipal majoritária que se avizinhava. Apesar de apoio recebido da maior parte dos correligionários dessas agremiações, alguns tinham dúvidas em relação aos efeitos dessa iniciativa quanto à autonomia de cada partido político durante o processo eleitoral, mais especificamente, se poderiam atuar isolada ou apenas coligação poderia fazê-lo. De acordo com a narrativa e a sistemática exercida na Lei 9.504 de 97, assinale a alternativa correta. Letra A. Alfa, Beta e Gama podem somente atuar isoladamente no processo eleitoral para questionar a validade da própria coligação, isto no período delimitado em lei. Letra B. Em qualquer fase do processo eleitoral, somente a coligação pode atuar, mas isto não afeta a autonomia de Alfa, Beta e Gama, que devem referendar cada ato praticado. Letra C. Alfa, Beta e Gama podem atuar isoladamente em todas as fases do processo eleitoral, sempre que os interesses coligarem com as da coligação. E a letra D vai dizer que as prerrogativas e obrigações da coligação são distintas daquelas afetas a Alfa, Beta e Gama, de modo que cada uma pode atuar em sua própria esfera de atribuição. Sem dúvida, a nossa letra A é a nossa resposta, porque os partidos políticos que se formam em coligação agem como uma única entidade.
exceto para questionar a validade da própria coligação. Neste caso, os partidos podem agir isoladamente, mas isso deve ocorrer dentro do prazo específico pela lei eleitoral, lá na forma do artigo 6º da Lei 9.504 de 97. Tá? E eu encerro aqui a nossa pílula do conhecimento de hoje, e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, galera.